Olá, povo abençoado! Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a todos que já se inscreveram no canal. Recentemente chegamos a 300 inscritos e eu deixo aqui, então, a minha palavra de gratidão a todos. Se porventura você ainda não se inscreveu, vá lá, assista os nossos vídeos e se você gostar, se inscreva, deixe seu like e também compartilhe com alguém e assim você estará nos ajudando no propósito de abençoar vidas. Essa mesma oportunidade, deixar uma palavra da parte de Deus ao seu coração. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de Samuel, que foi um grande servo, profeta, homem de Deus. Sem dúvida alguma, foi um dos mais notáveis profetas já levantados por Deus. Deixou o seu legado registrado na história do profetismo em Israel. Sabemos que Samuel foi um milagre divino. A sua mãe, Ana, era uma mulher estéril, ou seja, naturalmente, ela não podia gerar filhos. Mas Ana tinha no seu coração um sonho, um desejo. E isso eu acho muito interessante, porque no mesmo sentido que Ana tinha um sonho no seu coração de ter um filho, Deus tinha o propósito de levantar um homem num contexto de confusão, num contexto muito difícil do seu povo em Israel. Então, eu acho interessante isso porque o sonho de Ana, aliado ao propósito de Deus, vai fazer com que algo novo da parte de Deus aconteça no cenário de Israel. Bom, queridos, a Bíblia vai nos dizer nos primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel que Deus, o próprio Deus, havia cerrado a madre de Ana. Mas agora Ana ora ao Senhor, faz também um voto a Deus e nesse voto ela promete ao Senhor que se Deus lhe abençoasse, lhe dando um filho varão, ela entregaria este filho no templo para o serviço da causa do Senhor. Deus atende o clamor de Ana e responde o voto de Ana, lhe abençoando com um filho varão. E esse filho então foi chamado Samuel, que significa aquele que foi ouvido pelo Senhor. Ana cumpre o seu voto, leva Samuel ao templo e entrega ao Senhor perante Eli. É uma história muito interessante, é uma história milagrosa, é uma história extraordinária que poderíamos aqui ficar vários minutos e horas e dias discorrendo sobre esse assunto. Mas eu quero, nesta breve reflexão, falar sobre alguns segredos importantíssimos que nós encontramos na vida desse notável homem de Deus, profeta de Deus, chamado Samuel. A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 e no versículo 19 do primeiro livro de Samuel, que Ana, sua mãe, anualmente, quando ia ao templo, levava para Samuel uma túnica. E Samuel, então, anualmente recebia essa túnica e o trocava. Aqui, queridos, no sentido espiritual, eu entendo que esse texto, essa citação, esteja se referindo à vida espiritual. O primeiro segredo que eu quero falar sobre a vida de Samuel, que eu acho perceptível na vida de Samuel, é que ele tinha uma vida de renovação espiritual. Ele buscava o renovo de Deus para a sua vida. Ele estava no templo,
servindo a Deus perante o seu líder espiritual, Eli. As demandas eram muitas, o desafio que estava posto diante de Samuel era um desafio muito grande, eram, na verdade, desafios gigantescos, e por essa razão Samuel precisava todos os dias buscar a Deus e ser renovado pela presença de Deus. Então essa troca anual de túnica no sentido espiritual fala de uma vida de renovo espiritual. A Bíblia também vai dizer no capítulo de número 3 que Samuel servia a Deus perante Eli. Eli era o seu líder espiritual, era o sacerdote naquela época. E Samuel estava ali servindo fielmente a Deus e também ao seu líder. Então, o segundo segredo que eu percebo na vida desse homem de Deus, Samuel, é que ele era fiel a Deus. Fidelidade a Deus era um segredo constante na sua vida. Perceba que Samuel não era fiel somente a Deus, mas ele servia perante Eli. Servia a Deus perante Eli, ou seja, era fiel a Deus, mas também era fiel ao seu líder espiritual. Todos nós sabemos que fidelidade, quando se fala de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, fidelidade é uma qualidade indispensável. Precisamos ser fiel a Deus a qualquer custo. Fidelidade é um princípio, um segredo inegociável na vida daqueles que temem, que amam e que servem a Deus de verdade. E o terceiro segredo da vida de Samuel, são muitos segredos, mas eu quero aqui mencionar nessa breve reflexão pelo menos 3 segredos. O terceiro segredo também está no capítulo 3. A Bíblia vai nos dizer que Samuel dormia no templo, perto ou próximo à arca. Todos nós sabemos que a arca naquela época representava a presença de Deus. Então o fato de Samuel dormir perto da arca, e foi até mesmo ali que Deus falou com ele, foi ali que Samuel ouviu a voz de Deus e respondeu ao chamado divino. Então o fato de Samuel estar dormindo perto da arca nos diz que Samuel tinha uma vida de intimidade, proximidade ou de comunhão constante com Deus. Então, o terceiro segredo da vida de Samuel é que ele tinha uma vida de comunhão com Deus. Falando sobre comunhão, eu lembro de uma célebre frase de um mestre, de um notável sábio, que diz que se nós for fraco em nossa comunhão com Deus, certamente nós seremos fracos em tudo, em todos os sentidos da nossa vida. Então perceba, queridos, que um dos termômetros da vida cristã é nós ter uma vida de constante comunhão com Deus. O nosso nível de comunhão com Deus precisa ser aumentado a cada dia para que nós possamos ter voos mais altos, para que nós possamos ter uma capacidade maior, para que nós possamos ter condições mais plenas de ouvir a voz de Deus, de ser sensível às orientações divinas para a nossa vida. Então perceba que Samuel tinha esses 3 segredos na sua vida. Buscava constantemente o renovo de Deus todos os dias, porque estava ali no templo, servindo a Deus perante Eli. Também era fiel a Deus e ao seu líder, e também tinha uma intensa comunhão com Deus. Deixo esta palavra de reflexão, de orientação ao seu coração, e o meu desejo é que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Um forte abraço, em nome de Jesus.